Olá, bem-vindos a mais um Trash Talk. Estamos aqui hoje com o já conhecido do canal, o André Messias, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né, que é bem específico aí da área de saúde do André, porém que também tem relação com o foco, né, do canal, como já sabemos, que é o catolicismo, e o assunto que estou falando é a depressão e ansiedade sob uma perspectiva católica, né? Essas são doenças aí, né? Porém, o André vai trazer para nós informações, óbvio, né, sobre essas doenças e mais comentários relacionados a elas no sentido católico, né? E André, pode começar a sua apresentação e obrigado aí mais uma vez por colaborar conosco aqui. Opa, obrigado, Guilherme. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. É importante, antes da gente começar esse vídeo, né, esclarecer algumas coisas. Primeiramente, eu não sou psiquiatra, tá? Então, eu não vou recomendar aqui para você tomar esse ou aquele remédio, você fazer esse ou aquele tratamento. Você tem que procurar um psiquiatra formado. Eu pretendo sim ser um psiquiatra, eu estou estudando para isso, mas eu ainda não o sou, correto? A proposta aqui do canal do Trash Talk sempre foi a gente trazer informações que nós sabemos, que nós estudamos, para tentar auxiliar, né, o catolicismo, para tentar auxiliar de uma perspectiva católica. Então, nunca foi com a intenção de fazer uma coisa, uma coisa assim, como eu posso falar, totalmente profissional, né? Então, assim, eu sou estudante de medicina, eu tenho um conhecimento disso, não só de vivência que eu já tive atendendo pacientes e tal, como também estudando esses assuntos. Então eu posso falar sobre isso, porque eu estou estudando sobre isso, mas eu não sou um psiquiatra. Eu não pretendo com esse vídeo dizer qual tratamento você tem que fazer, o que você deve seguir. Talvez você assistindo esse vídeo, muitas pessoas se identifiquem, porque muita gente que tem esses transtornos é subdiagnosticado. A gente vai até falar sobre isso. A gente pensa que, inclusive, são vícios. A gente pensa que é um vício que a gente tem. Ah, não, eu só tenho uma melancolia. Ah, não, eu só tenho uma tibieza. E aí, às vezes, a pessoa não percebe que ela tem, na verdade, um transtorno. Talvez a pessoa até se identifique. Isso é bom. Eu quero fazer esse vídeo até para isso. Mas sobre questão de tratamento, principalmente quando já é um transtorno mais sério, eu acho que o ideal seria você procurar um profissional, de preferência um profissional católico, para te orientar, tá bom? Eu pretendo, com certeza, ser no futuro um profissional falando sobre isso, mas até o momento eu estou estudando para ser. Então, eu não posso te recomendar esse ou aquele remédio, essas coisas. O que eu posso falar aqui, o que eu pretendo falar aqui é uma visão geral sobre o assunto, de uma perspectiva católica, como o Guilherme já falou, falar sobre o que são essas doenças, como você pode identificá-las, ter tratamentos não medicamentosos para elas, isso eu posso tratar aqui, isso é importante, né? E como a gente lida com isso de uma forma mais espiritual, por assim dizer, né? Então, antes de eu começar, tem alguma coisa que você quer falar, Guilherme? Porque uma coisa que muitas vezes acaba sendo dito por aí, né? Inclusive, acredito que o ouvinte já deve ter ouvido isso alguma vez ou ouviu falar nisso. E muita gente trata depressão, sobretudo, né, como uma questão meramente espiritual, muitas vezes, como você Sim. disse, um vício, ou não, basta a pessoa se confessar. Assim, não que a realidade física seja totalmente alheia à vida espiritual, né, mas não é bem isso. Né? Sim, com certeza. É muito bom tu teres tocado nesse ponto, porque aí tu já puxa o que eu ia falar, né? Sobre esse vídeo, antes da gente tratar de depressão e ansiedade, sim, a gente tem que falar um pouco sobre os transtornos mentais, tá bom? Bom, os transtornos mentais é algo que sempre existiu na história da humanidade. Então, grandes figuras da história da humanidade provavelmente tinham alguns transtornos. O problema é que, naquela época antiga, nós não sabíamos identificar o que eram esses transtornos, certo? Então a gente não podia, não tinha uma noção. E é assim, muitas vezes o que antes era tratado como sendo algo mais sobrenatural na pessoa, por exemplo, ela ouvindo voz, essas coisas, começou-se a ver que tinha um lado psiquiátrico, um lado mais de problemas mentais. Eu quero só fazer um parêntese. Eu não estou falando que não existe influência demoníaca. Obviamente existe uma influência demoníaca. Mas um padre que eu gosto muito, inclusive foi meu diretor espiritual por muito tempo, falou, inclusive, para mim, uma frase que eu acho perfeita, que é: a gente tem que pensar sempre no natural
E quando descartar o natural, a gente pensa no sobrenatural. Ele falou uma coisa nesse sentido. Então, ele falava que ele era extremamente cético sobre essas questões de coisas sobrenaturais. Ele é extremamente cético. Justamente porque é muito fácil ser um transtorno mental, uma pessoa supervalorizando. Então, e eu acho a postura desse padre excelente. A postura desse padre, nós não podemos negar a influência do demônio. O demônio existe. O demônio atua no mundo. Os exorcismos são reais. O demônio faz possessão, o demônio faz obsessão. Isso existe. Ninguém está negando que existe. Mas existe casos que não é isso. Existe casos que é realmente um problema psiquiátrico. Então, ao longo da história, sempre existiram esses problemas. Principalmente quando a gente vê uma sociedade mais em crise, a gente verificava isso. Bom, e como é que a gente conseguiu surgir esse conceito de psiquiatria, esse conceito assim? Eu não vou falar toda a história da psiquiatria aqui, porque não convém um vídeo, mas eu quero falar uma coisa interessante, que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Os primórdios dos hospitais psiquiátricos, quem começou foi quem? A Igreja Católica, por incrível que pareça. O padre Geoffrey, né, ele criou o primeiro hospital psiquiátrico do mundo, com a autorização do Papa, veja só. Então o padre Geoffrey criou o primeiro hospital psiquiátrico do mundo. Então você nota que isso é muito interessante, isso foi lá em 1887. Isso é muito interessante porque muita gente fala da igreja, inclusive, se eu não me engano, tem até um artigo contando a história dele, eu acho que na IC Digital. Enfim, se for o caso eu posto nos comentários do vídeo esse artigo, se eu conseguir achar. Mas é interessante isso, que a igreja, ao longo para esses caras mais moderninhos, assim, eles falam que a igreja era atrasada, que a igreja tratava tudo como sendo uma possessão demoníaca, que a galera, o próprio Deus está morto do Nietzsche vinha por esse sentido, né? Quer dizer, Deus perdeu a sua função no mundo, as pessoas já tinham uma explicação mais natural para as coisas e tal, etc. Só que a gente vê que isso está bem equivocado, né? No que pese que, provavelmente, eu não vou negar, existiam pessoas dentro da igreja que tinham uma visão exagerada, uma visão que atribuía que os transtornos mentais em bloco, os transtornos mentais em bloco eram tudo obras do demônio, etc., e que tinham uma certa superstição. A igreja em si não era com esse tipo de pensamento. A igreja sempre tentou ser racional. Então a gente sempre tentando equilibrar a razão com a fé. Então é interessante que o primeiro hospital psiquiátrico foi construído por um padre católico. Isso é interessante. E ele defendia os dementes, as pessoas que tinham mazelas psiquiátricas naquela época. Tem até uma pintura belíssima dele defendendo o demente, porque essas pessoas sempre foram muito excluídas da sociedade. Então, a igreja tem essa visão, a igreja trabalha com a visão, uma visão que não descarta o sobrenatural, mas que a gente tenta entender o natural. Então, por exemplo, Santo Tomás tinha uma frase belíssima, eu não sei se ele falou mesmo isso ou se é uma conclusão das ideias dele, mas de toda forma, é uma frase que é atribuída ao tomismo, né? Que é: a graça não tolhe a natureza, ela a aperfeiçoa. Então, nós não vamos deixar de ser humanos por causa da graça. A graça não vai nos transformar nossa natureza. Quem defende isso são os gnósticos. Os gnósticos defendem esse tipo de coisa. Então, e alguns setores protestantes também. Mas a graça não tolhe a natureza. Ela vai aperfeiçoar. Então, às vezes, mesmo quando a pessoa está em estado de graça, ela vai continuar sofrendo com transtornos psiquiátricos. Ela vai continuar e ela precisa tratar esses transtornos. Ela não vai ser um pecador por causa disso. É por causa que ela precisa tratar esse transtorno psiquiátrico. Então, às vezes a pessoa pensa: puxa, eu estou sofrendo tanto com esse transtorno, Deus me abandonou. Não, não é isso. É porque realmente é um problema da sua natureza que você tem que resolver. Se você, por exemplo, está com um câncer de estômago e você se confessa, você vai ficar em estado de graça, mas você vai continuar com câncer de estômago. Então, quer dizer, não é sua culpa. É uma doença, certo? A religião pode acabar, a prática religiosa pode acabar ajudando isso? Claro que pode. Inclusive, eu vou até tratar sobre isso aqui, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Então, as doenças psiquiátricas sempre existiram. A igreja teve uma visão racional sobre isso, não descartando o sobrenatural. É muito importante falar isso. Não quero cair em erros do cientificismo, que muitos na igreja caem. Não queremos cair nisso. Existe o sobrenatural, existe o demônio, existe exorcismo. Mas é importante a gente não descartar descartar o natural. Bom, essas pessoas que têm esses problemas psiquiátricos sempre foram pessoas extremamente excluídas da sociedade. Então, muita gente é muito excluída. Era no passado e é hoje. Então, vou citar aqui alguns exemplos para a galera entender. Por exemplo, tem um transtorno mental, nós não vamos tratar sobre ele aqui, mas é o transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH. Né? O TDAH, muita gente pensa, quando a gente vai falar da população carcerária, dos presos, né, presidiários,
muita gente pensa que a maioria deles tem como transtorno mental a psicopatia, a sociopatia. Todo mundo pensa isso, mas não, muitos deles, desses prisioneiros, têm TDAH. Aí tu pensa, como assim? TDAH predispõe à criminalidade? Não. O que acontece é o seguinte, uma pessoa que tem TDAH e não trata, ela é excluída da sociedade. Imagina um garoto que tem TDAH, ele não consegue se concentrar. O professor tenta explicar um assunto na sala de aula, os alunos da sala que não têm aprendem, ele não consegue se concentrar, ele não consegue manter o foco. E ele acaba tirando notas baixas, o professor não entende o que o aluno está passando, pensa que ele é só burro, não trata ele de uma forma correta, pensa que ele é só um imbecil, um idiota que não quer aprender. E aí excluem ele. As pessoas também o excluem porque acham que ele é idiota. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba sendo marginalizada. E muitos podem acabar recorrendo à criminalidade. Então, eu não estou justificando bandido. Evidentemente, bandido é uma escolha da pessoa. Grande parte é a escolha da pessoa. Ela que toma essas decisões erradas e tal, etc. Mas é importante a gente entender o contexto que leva a isso. Aquele papo que a esquerda fala, as condições sociais acabam levando aquilo. Isso tem um certo fundamento. É importante falar isso. Inclusive, é uma coisa bastante recorrente aí que católico, para se opor à esquerda, acaba caindo, né? Porque, certo, nós sabemos que a maioria das pessoas, por exemplo, pessoas pobres, não são bandidas porque são pobres nem nada. Mas é evidente que, considerando o pecado original, considerando condições até psicológicas, muitas vezes a pessoa acaba tendo a tendência maior, né? É mais difícil resistir à tentação e tudo mais. Né? Então, a gente não pode ficar no preto no branco, né? Com certeza. Então, uma pessoa que tem TDAH pode acabar facilmente caindo para a criminalidade. Claro que ele não vai ser o gangster, o comandante de tudo, mas ele vai ser o bandido. Que, por exemplo, não conseguiu ganhar nada na vida, acha que ele nunca vai ser ninguém, e aí decide roubar. Claro que não estou dizendo que as pessoas que têm TDAH vão se tornar criminosos, evidentemente que não, mas imagina uma pessoa pobre com isso, que não conseguiu. Não estou justificando, mas a gente consegue, a gente se torna um pouco compreensível, de certa forma, quando a gente pensa por esse lado. Não se justifica, claro, você não está justificando, mas traz à tona a reflexão sobre a questão, né? Porque se a gente deixa uma situação acontecer assim, conhecendo o pecado original e conhecendo tudo, né? A gente vai ver que os índices vão ser maiores, né? A gente precisa também pensar nesse aspecto. Não é só culpado 100%, é culpado 95%. Tem vários aí. Perfeito. Então é exatamente isso que eu estou falando. Então, TDAH é um transtorno que traz esses problemas. Muita gente não tem paciência, inclusive, diga-se, até padres às vezes não têm paciência porque não entendem o fiel. Então, por exemplo, um fiel que tem TDAH pode acabar sendo passado por, não, ele é preguiçoso, ele é tíbio, ele não consegue se concentrar, ele nunca vai ser santo porque ele é muito preguiçoso e tal, etc. É claro que os melhores padres não passam por isso. Os melhores padres estudam a psicologia atomista, sabem do que estão falando, né? Tem propriedade para falar. Já conheci muitos padres que sabem o que estão falando, que percebem isso. Então, que estudam a natureza da coisa, o natural, e aí estudando o natural para tentar melhorar o sobrenatural. Então, isso que é o ideal, certo? Então, a gente percebe que o TDAH tem isso. Outro transtorno que a gente pode citar, que a gente não vai tratar aqui, é o que é chamado de TAB, né? Mas também pode ser chamado de TB, né? Que é transtorno bipolar, o transtorno afetivo bipolar. Esse transtorno tem entre os quadros uma alternância bipolar, né? O tipo 1, tem um tipo 1 e o tipo 2, mas enfim, eu não vou tratar disso aqui, mas o básico tem uma alternação entre mania e depressão. Depressão, a gente vai tratar aqui, mas quase todo mundo sabe que é o estado de tristeza, então a mania seria o oposto. Então a pessoa alterna entre depressão e a mania. A mania seria tipo um oposto da depressão, um estado eufórico, agitado, histérico. Então pessoas com mania, por exemplo, dormem só 2 horas por dia. E tá ligadona, assim, tipo, não dormiu a noite toda e fica ligadona, sabe? E acaba apelando pra hipersexualidade também. Então muitas vezes a pessoa tem um quadro de mania e ela fica em mania por muito tempo, os quadros de mania demoram muito para passar, fica em mania por muito tempo, não recebe tratamento e acaba cometendo pecados contra o sexto mandamento. E aí essa pessoa é taxada como louca, como promíscua, né? Sendo que ela está com um transtorno psiquiátrico, então isso existe também. Né? Então, eu não estou dizendo que todo mundo que é promíscuo é isso, às vezes é só falta de vergonha na cara mesmo. Mas é importante a gente pensar que existem esses transtornos. E é importante identificar, certo? Bom, e eu citei 2 exemplos, eu posso falar também da depressão e ansiedade, mas a gente vai falar em detalhes sobre ela posteriormente. Tá. Agora a gente vai tratar de um ponto. E onde é que entra e onde é que entra a religião nisso? Bom, uma coisa interessante. Uma pesquisa recente feita por neurologistas mostrou que as pessoas religiosas
tem o cérebro mais espesso e maior proteção contra a depressão. Isso aí não é o André Messias que está falando, que vem algum ateu aqui, sei lá, cara totalmente revoltado, né, com a vida, falar que eu estou falando que, sei lá, que os religiosos são mais inteligentes que os ateus, que depressão é falta de Deus. Eu não estou falando isso. Eu acabei de falar que a gente tem que tentar investigar o que é o natural. Mas existe pesquisadores de uma universidade de Colômbia, né, descobriram que espiritualidade em geral pode criar no córtex barreiras contra a depressão. Isso é interessantíssimo. Então, as nossas crenças e os nossos humores são refletidos no cérebro e com novas técnicas de imagem é possível observá-los. O cérebro é um órgão fantástico, não só nos controla, mas controla os nossos humores. Então tem uma pesquisa, eu vou deixar essa matéria aqui, você pode, acho que se vocês pesquisarem na internet vocês vão acabar achando, mas eu vou deixar também no final. Então, o que isso mostra? Quando você tem uma religião, quando você tem uma crença, uma moral para seguir, eu não estou falando especificamente do catolicismo aqui, até porque o catolicismo é a única religião verdadeira, né? É isso que a gente defende, com certeza. Mas falando de religião, quando a pessoa tem uma moral firme para seguir, um propósito na vida, é um fator de proteção contra esses transtornos. É muito mais difícil de desenvolver esses transtornos. A depressão é falta de Deus. Isso não é totalmente verdade, mas também não é totalmente mentira, sabe? Porque realmente os transtornos, a religião é um fator protetivo contra a depressão, contra esses transtornos psiquiátricos. A pessoa que não tem um propósito na vida, evidentemente, é muito mais predisposta a ter uma depressão grave, sabe? É claro que religiosos podem ter, claro, com certeza, religiosos podem ter depressão, podem precisar de tratamento, ninguém está descartando isso. Não é porque também a pessoa está com depressão que ela é porque ela não tem fé, que ela não tem, ela precisa de um exorcismo, então ela precisa da graça porque ela tá em depressão porque ela não tem a graça santificante. Não é assim também. Mas só que se a pessoa tem a religião, é muito mais difícil ela ter esse transtorno, e quando tem esse transtorno é muito mais difícil desenvolver uma forma mais grave. Isso não só vale para depressão, mas para outro transtorno. Eu recentemente estava conversando com uma psicóloga, que é uma amiga minha, e ela trata pacientes, né, que tem um transtorno bipolar, e ela fala como a depressão, ou como a religião católica, ela segura contra nas crises de mania. A religião impede que a pessoa cometa atos deploráveis moralmente na crise de mania. Às vezes não consegue controlar, com certeza, mas às vezes controla. Realmente, então, a religião tem um papel fundamental nisso, nesse ponto. Isso é importante da gente destacar. E, evidentemente, a religião católica, como é totalmente casada, unida com a moral e com a lei natural, ela torna-se um excelente fator protetivo contra esses transtornos psiquiátricos, né? É importante a gente falar sobre isso. E não dá para deixar de notar, né, Dedé, que hoje nós vivemos numa era totalmente agnóstica, se não ateia mesmo, né, em que a maioria das pessoas, se tem religião, muitas vezes quando tem uma religião meramente sentimental, ou então superstição mesmo, né, hoje, nunca na história houve tanta gente com problema psiquiátrico quanto hoje, né? As pessoas totalmente largadas e totalmente vivendo niilismo o tempo todo, então é óbvio também que essa conexão acaba aparecendo, né? Não dá para... Com certeza. Sim. Perfeito. E aí a gente entra, dentro desse aspecto da religião, a gente entra também em o que os santos mostram sobre isso, que a escritura mostra sobre isso. Evidentemente a escritura não falou de depressão e ansiedade, nem os santos falaram muito sobre isso, porque são termos mais modernos. Então, naquela época eles não sabiam direito como é que era, geralmente usavam outros termos. Mas a própria igreja não necessariamente usava coisa tipo assim, o cara tá com esse transtorno, deve ser coisa do demônio e tal, ele precisa... Não. A igreja tratava como problemas da alma, né, por assim dizer. E que não deixa de ser problemas da alma, né? São problemas da alma, mas não significa que a cura tem que ser necessariamente só espiritual. Então, o que acontece? Eu separei alguns exemplos aqui da escritura. Primeiramente, eu queria citar aqui os salmos, né? Que, se não me engano, foram escritos esses aqui especificamente pelo santo rei Davi, né? E ele coloca, tristezas de morte me cercam, e torrentes de impiedade me assombram. Isso é o Salmo 18, 4, né? Minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 28. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Isso aqui é de Jeremias 8, 18. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, 9. Então, a gente percebe aqui, principalmente nos salmos, né, de Santo Rei Davi,
uma tristeza, uma melancolia muito forte que assombra, que assola a alma dele. Isso é depressão? Não dá para saber se é depressão ou não, se é só uma tristeza que ele sentiu. Vamos lembrar que o rei Davi cometeu pecados horríveis, pecados muito ruins, mas que ele se arrependeu. Então faz até um pouco de sentido Deus ter enviado essa tristeza para ele, até para ele se arrepender dos pecados que ele cometeu. Então faz muito sentido. Então é interessante que a Escritura trata sobre isso e sempre coloca Deus como uma forma de proteção para alcançar essa cura. Não no sentido, de novo, repito, não no sentido de que vai rezar, vai passar, mas no sentido de que Deus é um fator de proteção para todos esses males. É um fator de seguro, é um porto seguro. E aí, eu queria também citar um exemplo do livro dos Reis de Elias, que tem uma coisa muito interessante. Então, em 1 Reis 19, 3, 5, a gente tem uma passagem de Elias, que é o seguinte: ele tinha matado os profetas de Baal, né? Enfim, isso já é outra história, e tinha uma mulher que estava querendo matá-lo na história. E Elias ficou morrendo de medo. Ele teve muito medo e começou a fugir com medo. Então, o livro de Reis fala o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Isso é 1 Reis 19, 3. Só Elias está pedindo para morrer. Ele disse que se cansou da vida. Isso é interessante. Isso é muito interessante, porque mostra que ele realmente estava aflito e pensou. Claro que ele não cogitou suicídio, porque ele sabia que era pecado. Mas ele pediu para Deus tirar a vida dele, porque ele já estava cansado da vida. E aí o que acontece? Segue a passagem, né? Isso é também 1 Reis 19. O anjo do Senhor veio, o tocou e lhe disse: levante-se e coma. Havia pão assado sobre brasas e água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou ele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O que nós temos para falar sobre isso? Sobre essa passagem toda. Primeiro, não sei se o Guilherme chegou a perceber, mas temos uma referência à Eucaristia. Então, ele estava aflito, num deserto, isolado, e Deus proporcionou um alimento para ele que fez ele se sentir melhor. Então, fez ele aguentar todo o caminho. Então, evidentemente, tem uma referência à Eucaristia aqui, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: Santo Tomás falava sobre a tristeza também na Suma Teológica. Santo Tomás foi um grande psicólogo. Um grande psicólogo, antes mesmo da psicologia existir, né? Ele foi um grande psicólogo. E ele falava umas coisas interessantes, como vencer a tristeza, como acalmar a alma. O que São Tomás falava? Ele falava que é para você fazer um exorcismo, ele falava que é para você rezar que nem um condenado. Não, ele não falava isso. Sabe o que ele falava? São Tomás falava: primeiro, tomar um bom banho, um banho relaxante, para se acalmar. Segundo, comer, de uma coisa que você gosta muito. Terceiro, tomar um bom vinho. Né? Então, olha as recomendações que São Tomás fala. Eu penso que ele se baseou muito nessa passagem. Sim? Não, é só comentando que ele realmente recomenda remédios naturais, né? Uma coisa muito naturais. Exatamente. Percebe como São Tomás é incrível? Então, e como a igreja, aquilo que eu falei lá no início, que a igreja, esses caras pós-modernos vinham falando, a igreja é atrasada, pregava que tinha que rezar para curar. Não, a igreja sempre tratou esses problemas de uma forma, vamos resolver o natural, mas sem descartar o sobrenatural. Então a igreja sempre partiu desse pressuposto. Desde os antigos, desde a Grécia Antiga, nós temos noções, temos princípios nesse sentido, né? Tanto um germe da psicologia, como noção de tudo isso, né? Exatamente. Percebe como São Tomás é incrível, como ele trata sobre esses assuntos de uma forma magistral. Então, o que ele recomenda aí é uma coisa excelente. A gente vai falar aqui sobre o tratamento não medicamentoso para depressão e ansiedade. Mas muito do que ele fala faz bastante sentido. Faz bastante sentido. E a gente vai falar sobre isso mais aqui. Então, essa passagem de Elias mostra bem isso. Como Elias teve medo, como Elias ficou melancólico, pediu o fim de sua vida, mas Deus o levantou, deu descanso e comida. E ele se sentiu melhor. Né? Isso é muito interessante. Bom, então, antes da gente começar, tratando de depressão e ansiedade, surge uma dúvida, né? O último vídeo que a gente fez, teve uns comentários que eu vi, um cara falando sobre Freud nos comentários, porque eu citei Freud, né? Eu usei Aristóteles para dizer que Freud estava equivocado e tal, etc. No ponto, né? Mas e a psicanálise freudiana? A gente não pode usar a psicanálise freudiana para favorecer o catolicismo? Não dá para usar? Quer dizer, eu sei que tem coisas erradas na forma, não dá para usar alguma coisa dela? Então, não dá para usar.
eu sinto muito. A psicanálise freudiana é condenada pela igreja. Pio XII condenou a psicanálise freudiana, certo? Então, o Pio XII, ele fez uma alocução, né, aos participantes do Congresso Internacional de Histopatologia do Sistema Nervoso, que é Os Limites Morais dos Métodos Médicos. Isso foi em 13 de setembro de 1952. E ele fez também no Congresso Internacional sobre Psicoterapia e Psicologia Clínica, em 13 de abril de 1953. Eu posso colocar tudo isso na referência, né? E ele condena a psicanálise freudiana. Eu posso citar aqui, por exemplo, ele falando: eis aqui outro exemplo. Para livrar-se de repressões e inibições complexos psicológicos, dizendo Pio XII falando, né? O homem não é livre para despertar em si, como fins terapêuticos, todos e cada um desses apetites da esfera sexual, que se agitam ou se agitaram em seu ser, e movem suas águas impuras em seu inconsciente e seu subconsciente. Não se pode fazer deles objeto de suas representações ou de seus desejos, plenamente conscientes, com todas as comoções e as repercussões que acarreta tal conduta. Para o homem e o cristão, existe uma lei de integridade e pureza pessoal, de estima pessoal e de si mesmo, que proíbe submergir tão totalmente no mundo das representações sexuais. O interesse médico do psicoterapêutico do paciente contra aqui um limite moral. Não foi provado e é inexato que o método pansexual de certas escolas de psicanálise seja uma parte integrante indispensável de toda psicoterapia séria e digna deste nome. Então, o texto é bem grande, ele condena vários aspectos da psicanálise freudiana, mas principalmente o que ele condena é que você não pode fazer uma coisa que te faz mal. Você não pode despertar um pecado, uma tendência sexual dentro de você para curar um transtorno psiquiátrico. Isso não existe. Primeiro que isso não é provado. Isso é um absurdo que o Freud defendia. Ele defendia que os transtornos psiquiátricos eram fruto de uma histeria que estava relacionada com impulsos sexuais. Então isso não faz sentido nenhum, isso é absurdo. Segundo que mesmo que isso fosse verdade, nós não poderíamos fazer. Isso é condenado pela igreja. Você não pode despertar um pecado mortal numa pessoa para curar um transtorno. Isso não existe. Por exemplo, aquele psiquiatra, o Ítalo Marcilli, na minha opinião, é um ser humano deplorável, um ser humano horrível. Né? Eu acho que é um dos piores seres humanos que eu já tive o desprazer de conhecer. Né? Ele recomendou, né, para a cura de um transtorno, dizendo ele, de pedofilia, a pessoa cometer pecados contra o sexto mandamento com garotas de programa. Tipo assim, é um absurdo. Desculpe. Esse tipo de coisa cai na condenação de Pio XII. Então, é interessante que o Ítalo Marcilli, ele critica o Freud. Eu já vi vídeos dele criticando o Freud, mas ele segue uma abordagem freudiana. Isso é interessante. Então, quer dizer, ele critica o Freud, mas segue a abordagem freudiana. Ou seja, vamos recorrer a essas coisas que são pecados mortais para poder resolver um problema. Né? Que é um total absurdo. Isso é condenado por Pio XII. E é uma coisa surreal. E o pior, ele ainda tenta o Tomás para justificar. Ele usou o Santo Tomás, quando o Santo Tomás falava sobre a questão de que o Estado não deveria reprimir a existência de bordéis numa sociedade, só usando isso para justificar um tratamento de um médico com um paciente, que é um caso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele propõe o pecado como cura, né? Essa é a questão toda. Ele ainda tenta justificar. Exatamente. Absurdo demais. Não dá. É uma pessoa deplorável, uma pessoa horrível, sabe? Eu acho, inclusive, engraçado, só aproveitando para falar aqui, que muita gente pela internet fica falando que o meio tradicional é ruim, o meio tradicional é lixo. Nós temos esse caso do Ítalo Marcilli, que é um neoconservador, olavista, e que para mim ele é uma pessoa horrível. Eu nunca encontrei uma pessoa no meio tradicional tão horrível quanto ele. Então, é meio complicado isso, né? Meio complicado. Não, A forma que ele trata as pessoas. também Sim. é da turma que gosta de relacionar os tradicionalistas com transtornos sexuais também, né? Fala um monte de absurdo. Exatamente. Não, eu já vi ele falando. Já vi ele usando o virgem como xingamento. Tipo, uma coisa que não faz sentido. Enfim, para não fugir do escopo do vídeo, ele cai na condenação de Pio XII também. Ele cai na condenação de Pio XII. Então nós não podemos usar psicanálise freudiana. Existe outra psicanálise que não é freudiana, é baseada na freudiana. Enfim, eu não conheço, tá? Eu não conheço, não estudei ainda sobre, não posso falar. Eu sei que a psicanálise freudiana é condenada pela igreja, sim. Nós não podemos usar a psicanálise freudiana. Se você é católico e você usa ela, você está em erro, tá? Então, dito tudo isso, vamos passar agora para depressão e ansiedade, vamos falar sobre isso. A gente vai começar pela depressão, né? E assim, antes de mais nada, antes da gente começar a depressão, a gente tem que entender o que é a depressão, né? Bom, depressão... antes de mais nada, Guilherme, tem alguma coisa que tu quer falar? Não, pode seguir adiante. Beleza. A depressão é um transtorno de humor. Mas o que é humor? Você pode se perguntar. Bom,
Humor é uma disposição afetiva de fundo que vai de fundo, né? Que vai penetrar em toda a experiência psíquica do indivíduo. Puxa, muito complicado. O que significa isso? Humor é como se fosse a cor que o indivíduo vê a realidade. Então é como ele enxerga a realidade. Se a pessoa tem um humor mais ansioso, ele vai enxergar toda a realidade de uma forma. Então, esperar para ele é uma luta, porque ele vai ficar agoniado querendo esperar. Se a pessoa tem um humor depressivo, tudo que acontecer com ela vai ser depressivo. Então, quando é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ela sempre vai ver o copo meio vazio. Então, o humor é como se fosse a cor que o indivíduo enxerga a realidade. Né? Então, isso é o humor. Né? E nós temos também o afeto. O que é o afeto? O afeto é a qualidade do tônus, o moral, em resposta a um estímulo. Nossa, o que significa isso? É como você reage a estímulos, né? Como o seu humor reage a estímulos. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar uma analogia, o humor seria uma régua e o afeto seria cada ponto dessa régua. Ou seja, o humor é como tu estás ao longo do dia e cada ponto da régua como tu reage a determinados estímulos. Isso seria o afeto, basicamente. Então, isso é o humor e o afeto. A depressão entra no que nós chamamos transtornos do humor, junto com o transtorno afetivo bipolar, ou transtorno bipolar. Né? A depressão entra aí. E a depressão é um humor que fica em baixa, como o próprio nome diz. Por isso que por isso que o termo depressão, o humor fica em baixa. Então a gente tem essa depressão, é quando a pessoa fica muito tempo deprimida, como o próprio nome diz, melancólica, etc. Bom, como é que a gente pode definir a depressão? Então, a gente tem uma faixa de normalidade do humor e a pessoa está e tem uma queda, né? Mas como é que a gente define ela medicamente falando? Tem critérios que a gente pode seguir, a gente usa muito o DSM-5, que é um manual, né, de transtornos psiquiátricos. A gente usa geralmente ele, mas a gente não se baseia totalmente nele. Certo? A gente não se baseia totalmente no DSM-5. É claro que a gente usa o DSM-5 bastante, mas na hora que tu estiver atendendo um paciente no consultório, tu não vai ficar, ele tem isso, tem isso e tem isso. Então, preencheu todos os critérios. Não, a gente usa como base, né? Mas, então, vamos lá. A depressão pode ser... A depressão é o seguinte, ela precisa ter critérios maiores, critérios menores. Critério A e critério... Ela tem que ter um dos critérios maiores. Quais são os critérios maiores? Tem dois. O primeiro é o humor deprimido. Então, a pessoa vai ter, durante todo o dia, um humor deprimido. Aquela pessoa que está sempre baixo, sempre triste. Sempre... É como se tudo estivesse dando errado. Aquela pessoa que não quer nem sair de casa. O outro critério maior, junto com o humor deprimido, é a anedonia. A anedonia é a perda é a perda de sentido, de humor, etc. É aquela pessoa que não sente as coisas, sabe? Ela sente... É aquela pessoa apática, sabe? Tentando explicar de uma forma mais sucinta. Tá. Aí a gente também a gente tem que ter alguns critérios também, que é o critério B, o critério menor. A gente vai ter diminuição da qualidade do sono, e aí a gente pode ter, principalmente no caso da depressão, insônia. E principalmente quando a gente fala de insônia, no caso da depressão, é insônia terminal. O que é insônia terminal? É aquela pessoa que acorda 3 horas da manhã e não volta a dormir. Fica acordada e não consegue dormir de novo. Isso que a gente chama de insônia terminal. Então, geralmente para depressão a gente tem insônia. Pode ter hiperinsonia, né? Uma pessoa que dorme muito, pode ser até. Mas geralmente o que a gente tem em depressão é insônia. A gente tem alterações do apetite. A mais comum é a falta de apetite, né? E geralmente quem tem depressão só come líquido. Tem essa tendência, né, de comer só alimentos líquidos, começa a querer comer só alimentos líquidos, né? Geralmente é o que acontece, né? Mas pode ter outras coisas. Podemos ter alteração psicomotora, geralmente para depressão é um quadro mais, uma lentificação dos movimentos do corpo. Pode ter uma agitação também, né? Porque existem quadros de depressão atípica, né? Mas eu estou falando no geral. Baixa de energia, culpa, baixa autoestima e pode até ter ideação suicida, né? Então, são critérios que a gente usa para ver a depressão, né? Geralmente a gente usa... geralmente o que acontece? A gente tem um sintoma do critério A e 4 ou mais do critério B. Então tem ou humor deprimido ou anedonia, mais 4 desse aqui do critério B. Agora, claro, evidentemente não precisa, às vezes, ter tudo isso, né? A gente percebe que a pessoa está com humor deprimido, tem alteração da qualidade do sono, alteração do apetite, parece um quadro de depressão, mas não preencheu todos os critérios, mas parece ser. Então a gente não vai, tipo, volta daqui a pouco, daqui a alguns dias, que aí depois a gente vê se preenche o critério. Não. A gente vai tentar verificar. Não sei se vai... Só para tirar uma dúvida, porque eu já li... Pode falar. Na verdade, acho que eu assisti num vídeo que esses sintomas vão aparecendo progressivamente, né? É assim mesmo? Como é? Sim. Os sintomas podem ficar aparecendo progressivamente. E aí a gente entra num ponto interessante, o tempo. Esses sintomas que eu falei têm que estar presentes por 2 semanas. Tem que ser 2 semanas, porque é o seguinte, é normal a pessoa se sentir triste. Por exemplo,
Recentemente aconteceu uma tragédia na minha vida, eu perdi meu pai. E eu fiquei muito triste, fiquei muito tempo muito triste. Mas, assim, é normal ficar triste após perder um familiar. É normal você ter alguma coisa, tipo, não querer nem levantar da cama, ter insônia, ter baixa autoestima por causa de perder um familiar. O negócio é quando isso é persistente, certo? O negócio é quando isso é persistente. Então, sim, vai evoluindo de forma progressiva. E se você não trata, piora. Se não trata, tende a piorar. Isso está correto. Então, é progressivo. Por isso que é importante a gente identificar desde cedo. Por isso, aí entra o que eu falei. Tu tá vendo que o paciente tem um quadro muito sugestivo de depressão, já tenta dar um jeito. Porque parece bastante. E a depressão pode ser dividida em quadros leve, moderado e grave. Como é que a gente divide isso? Bom, o moderado é quando ele já parou a atividade de vida diária dele por causa da depressão. Se a pessoa não parou nenhuma atividade de vida diária, tem os sintomas, mas não parou nenhuma atividade de vida diária, geralmente é baixa. Agora, se ele já parou a atividade de vida diária, aí a gente já começa a pensar que é um quadro moderado. É importante sempre descartar doenças clínicas e uso de substâncias. Vai que o paciente, por exemplo, tem alguns remédios que podem causar depressão. Então, por exemplo, sei lá, o paciente está usando benzodiazepínico, está abusando de corticoide, leva outros medicamentos. Pode ser que ele esteja depressão, não está usando nenhum medicamento. Realmente, parece realmente que é um quadro depressivo. Então, sempre tem que descartar isso. E quando é um quadro grave? Os quadros graves de depressão é quando a gente tem ideação suicida, ou seja, quando a pessoa começa a pensar em se matar. Fenômenos psicóticos. O que é psicose? Alguns quadros de depressão podem ter fenômenos psicóticos. O que é psicose? Psicose são outros tipos de transtorno, mas a depressão pode ter eles. É basicamente delírios e alucinações. Qual é a diferença das duas coisas? Delírios é quando você tem uma ideia fixa na sua cabeça, absurda, que não condiz com a realidade, mas que você tem certeza que é isso e você tem uma convicção que isso é real. Por exemplo, delírio. Teve um caso de uma professora minha contou um caso de um paciente que ele chegou e falou assim: doutora, eu tenho certeza que a minha mulher tá me traindo. Tenho certeza que ela tá me traindo com meu sobrinho. Eu tenho certeza, eu vou matar esses dois. Ele tinha certeza. A mulher era cadeirante, tinha 80 anos, o sobrinho estava cuidando dos dois, tinha 20 anos. Então, é uma ideia absurda. É um delírio criado na cabeça dele. Então, tem delírios como esse caso, de ciúmes, delírio de perseguição. Eu tenho certeza que tem uma mulher me perseguindo que ela vai me matar. Não, eu tenho certeza que tem uma mulher me perseguindo que vai me matar. Tem delírio de grandeza. Eu tenho certeza que eu sou o máximo, eu sou o cara. Eu sou maravilhoso. E sou o delírio de grandeza. É uma ideia fixa na cabeça da pessoa que não condiz com a realidade, mas ele tem certeza que existe, que é real. Então, isso é delírio. E a gente tem as alucinações. As alucinações podem ser visuais, né, quando vê coisas e tal, etc., onde não existe, e auditivas, ouvir vozes. No caso dos fenômenos psicóticos da depressão, o que mais comum é ouvir vozes. Então, a pessoa começa a ouvir vozes dizendo: você vai morrer, você é inútil, você não presta para nada, você é um lixo, se mate. Então, a pessoa ouve essas vozes. Esse é o caso grave de depressão. A pessoa tem isso, ela tem que procurar um médico urgente. Ela precisa procurar. Outra coisa que a gente tem é a catatonia na depressão. O que é catatonia? Catatonia é um quadro que a pessoa tem que ela fica meio que estática. A gente pode avaliar a catatonia principalmente pela flexibilidade séria. O que é isso? A gente levanta o braço da pessoa, deixa para cima e o braço vai ficar lá. Ela não vai baixar o braço. Então ela fica estática. Parece até que tá um boneco de cera. Parece que tá morta, assim. Então, se a pessoa tem ideação suicida, fenômenos psicóticos, catatonia, meu amigo, isso é um quadro grave de depressão, ela tem que procurar tratamento. Então, esses casos aqui é obrigatório, tem que entrar com medicação. Você tem que entrar com medicação. E os outros casos, bom, a gente já vai falar sobre isso, mas vamos lá. Entre os quadros de depressão, a gente tem outros quadros de depressão. Por exemplo, a distimia. O que é distimia? É uma depressão leve, só que ela é prolongada. E ela geralmente dura 2 anos. E tem os sintomas iguais da depressão, só que é uma depressão leve. Então, às vezes, a pessoa tem a distimia, tem um quadro depressivo durante anos e tal, mas não chegou a formas graves, ou seja, não parou a atividade de vida diária da pessoa. Em relação à atividade de vida diária, você diz trabalhar mesmo ou, por exemplo, coisas rotineiras que o pessoal fazia, deixa de fazer, por exemplo, ela deixa de, sei lá, tomar banho, por exemplo. Pode ser considerado. Perfeito, isso aí. Qualquer coisa, sim. Pode ser considerado a quantidade de vida. Eu sempre jogava bola com meus amigos no final de semana. Não estou mais jogando mais. Parei de jogar, perdi a vontade. Não estou mais com vontade de jogar, nunca mais joguei. Aí conta, entendeu? Entendi. Bem interessante. Interessante, né? Então, atrapalha a atividade de vida diária. Mas claro que o trabalho sempre é significativo, né? Envolve dinheiro, etc. E a gente tem um outro tipo de depressão que é interessante, que é a depressão pós-parto. Né? Geralmente acontece no período puerpério. O puerpério é o período de 6 semanas após a mulher ter o bebê.
né? A mulher é bombardeada por hormônios, né, no período da gestação, principalmente a progesterona, que é um depressor do sistema nervoso central, e aí acaba ela ficando meio afetando o psicológico, e nesse período de puerpério pode acontecer um quadro de depressão pós-parto. Tem um quadro que a gente chama de blues puerperal, que é um quadro muito comum, é aquela mãe que, tipo assim, depois que tem o filho, geralmente fica mais triste, é aquela mulher que, sei lá, o marido diz, olha, o feijão queimou, ela começa a chorar depois do parto. Uma coisa comum, não tem nada a ver chorar por causa disso, mas ela chora porque realmente os hormônios afetaram e tal. Esse é o blues puerperal, isso é uma coisa normal. Aí a gente tem a depressão pós-parto, que realmente é um quadro depressivo, igual esse aqui que eu descrevi, e tem um último quadro que é mais grave, que é a psicose puerperal, que nesse caso a mãe já pensa em tentar tirar a vida do bebê. E aí tem alucinações e tal. Esse caso é muito mais raro, mas acontece, né? E aí o ideal é tirar a mãe do bebê por um tempo, para depois a gente para depois cuidar, para depois entregar, depois quando passar esse período lá curado, esse surto, enfim. Então, de qualquer forma, o que eu quero falar é que existe também essa depressão pós-parto. Então, percebam, tem todos esses espectros de depressão. Os quadros graves da depressão, os quadros um pouco mais graves, a gente evidentemente precisa tratar com medicação. E às vezes medicação só não ajuda, né? Eu cheguei a citar no vídeo anterior, né, sobre cultura da morte, que eu fiz um curso recentemente sobre neuromodulação, que é uma outra forma de tratamento para a depressão, né? Que ajuda. Por quê? Porque a depressão, no fundo, é o quê? É um problema no cérebro. A pessoa tem alterações de neurotransmissores e alterações do cérebro. Então, a pessoa não tem ligações sinápticas direito, o cérebro dela... Até fizeram já estudos comparando o cérebro de uma pessoa com depressão prolongada, tem uma degeneração do cérebro. Então, realmente, é uma coisa realmente biológica. Existe no cérebro, não é frescura. Realmente existe. Imagino que você entenda um tanto disso, porque recentemente estava assistindo uma aula de uma professora, né, de um instituto católico, justamente explicando como no processo de aprendizagem o nosso cérebro vai fisicamente como que se modificando também, né, com a questão dos neurônios. Exatamente, isso. E faz todo sentido, né, se relacionar com depressão, com outros transtornos. Com certeza. Isso aí que tu falou faz todo sentido. Sabe o que é isso que ela falou? Isso se chama neuroplasticidade. Que eu até citei no outro vídeo, mas eu não expliquei. Isso mesmo que ela falou. Isso mesmo que ela falou. Exatamente. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o quê? O cérebro é a capacidade do nosso cérebro se adaptar, se formar, juntar, se conectar ligações sinápticas. Então a criança, o cérebro dela está muito novo, sem nada, né? E aí, conforme ela vai estudando, aprendendo, cria-se mais ligações sinápticas, estimula a neuroplasticidade. Então, por exemplo, o melhor momento para uma criança aprender uma língua nova é quando ela é criança. Bem criança, tipo, bem no início. Quando ela cresce, conforme ela vai crescendo, por exemplo, eu atualmente, a minha neuroplasticidade já foi formada, basicamente, meu cérebro, as ligações da área da linguagem já foram formadas para o português. Então é muito mais difícil eu aprender uma outra língua, porque as minhas ligações estão fortalecidas no português. Se eu começasse a aprender, sei lá, inglês desde criança, era muito mais fácil, porque as ligações ainda não estavam feitas. Então, isso ajuda no aprendizado. Então, conforme a criança vai aprendendo alguma coisa, isso vai formando ligações no cérebro, ela vai criando. Isso existe para depressão. O que a neuromodulação faz? Ela estimula as ligações sinápticas para estimular a neuroplasticidade no cérebro para solucionar o transtorno depressivo. Isso os medicamentos depressivos também fazem. Os antidepressivos é exatamente isso. Por isso que sempre dizem, o antidepressivo não funcionou meio de primeira e não funcionou. Por quê? Não funciona de primeira? Porque o efeito dele é só 4 semanas depois, o antidepressivo. Porque demora um tempo para ele reformar, podemos dizer assim, reformar as ligações sinápticas do cérebro. Certo? Então isso existe mesmo, essa neuroplasticidade. É muito, muito comum. Então pessoas que, sei lá, dá para você pegar, por exemplo, uma população que tipo assim, está mais relacionada a trabalho físico. A área do cérebro que está relacionada a isso é maior do que uma população que está mais relacionada a trabalho intelectual. Então isso existe mesmo. Isso é uma grande novidade da ciência. E isso ajuda, isso é muito importante no tratamento da depressão. Então é muito importante esse ponto. Agora sim, é só antidepressivo, resolve e tal. Não, eu falei que eu não vou falar de medicação aqui, não vou recomendar para vocês, mas saibam que existem depressões que precisam de outros tratamentos, recorrer a outras coisas. Eu já citei a neuromodulação, tem muitas outras coisas. Antes tinha eletroconvulsoterapia, só que tinha efeitos colaterais ruins, enfim. Se a pessoa tem uma depressão grave, tem que procurar um psiquiatra bom para ele manejar. Mas assim, o que a gente vê é que na depressão leve e moderada tem coisas que acabam ajudando muito na depressão, não medicamentosas. Sabe o que é? Aí agora a gente vai parecer agora vai parecer que eu tô virando um coach. Vai parecer que eu tô virando um coach, assim, recomendando umas paradas. Mas assim, coisas que ajudam muito. Exercício físico e alimentação saudável. Nossa, parece uma coisa absurda. Parece coisa tipo assim, nossa.
descobrir a pólvora. Né? Clichêzão, mas realmente, clichêzão. Clichêzão, mas realmente isso ajuda, sabe por quê? Na questão da atividade física, ela libera um hormônio chamado beta-endorfina. Essa beta-endorfina é um hormônio relacionado ao prazer e ao bem-estar. Isso ajuda a modificar o cérebro, modificar o seu próprio corpo. Então a atividade física ajuda. A alimentação saudável, comer regularmente. Não só comer de forma saudável, comer regularmente, comer de 3 em 3 horas. Isso ajuda com depressão, porque a pessoa que fica muito tempo sem comer, lembra da passagem do profeta Elias que eu li, lembra do que Santo Tomás falava sobre a questão de comer, a importância de comer regularmente, de forma correta, sem comer essas besteiras assim, tipo, sei lá, a pessoa come fast food de 3 em 3 horas, evidentemente não vai ser. Mas, tipo, comer uma comida boa de 3 em 3 horas, bicho, isso ajuda realmente, porque a pessoa que comendo, isso favorece o bem-estar, favorece a saúde, isso melhora, realmente. A própria religião ajuda também. Ou seja, você melhorar a sua vida espiritual também te ajuda também a cuidar. Então, a prática de atividade física, a prática de uma alimentação saudável, isso pode acabar fazendo a pessoa perder a medicação, tirar a medicação. Por exemplo, tem uma outra doença, que é a fibromialgia, eu já cheguei a citar no outro vídeo, que alguns psiquiatras falam que ela é um espectro da depressão. Alguns dizem que não, etc. Dizem que é uma depressão atípica, né? Alguns dizem que é uma depressão atípica. Se gera um quadro meio atípico. Eu conheço gente que só praticando atividade física de forma correta e se alimentando de forma saudável, não precisou mais tomar medicamento, ele não teve mais crise. Então perceba como isso é importante. Parece uma coisa super clichê, eu sei que parece. Eu sei que parece o papo de coach, aqueles coaching lá na internet, tipo, beba água, seja saudável. Mas realmente isso ajuda, cara. Realmente isso ajuda para quadro de depressão. É muito triste que no mundo moderno é muito difícil ter essa rotina de atividade física, mas é importante tentar. Né? Até para não recorrer logo à medicação. Mas isso realmente ajuda. Inclusive, a coisa que até na mídia é clichê, né? Mas não deixa de ser verdade, porque no período da pandemia, né, dos lockdowns, as pessoas muitas vezes ficavam dentro de casa o tempo todo, não viam a luz do sol, né? Acho que a luz do sol também é importante, né? Esse tipo de coisa, vitamina D. Com certeza. Aí não fazia exercício, fazia mais nada e atendia ao caso de depressão, né? O que faz todo sentido. Com certeza, mas é isso que eu tô falando. Então, perceba, isso ajuda realmente com depressão. Isso ajuda realmente com depressão. Então, agora a gente vai passar para ansiedade. Ansiedade é uma outra doença. Então, enquanto depressão é um medo, a pessoa tem. Muita gente tem dificuldade de diferenciar depressão de ansiedade, mas depressão é um estado apático, abatido. Ansiedade é um estado de angústia constante. A pessoa fica angustiada, agitada, respirando palpitação, etc. Isso é mais ansiedade. Ansiedade seria um medo com o que vai acontecer. Depressão seria não lidar com o que aconteceu de forma bem superficial. Evidentemente não é só isso, tem muito mais que isso, mas enfim, é para tentar facilitar o entendimento. A ansiedade em si está dentro de um grupo de outros transtornos, não é um transtorno de humor. A gente tem um transtorno chamado transtorno de ansiedade. E aí a gente tem vários transtornos dentro dele. Entre eles, a gente tem o mais comum, que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Que é o que é quando geralmente quando a gente fala, eu tenho ansiedade, geralmente é isso. Mas tem muitos outros. Tem o pânico, tem o toque. O toque, eu vou falar do toque aqui, mas o toque alguns não consideram sendo um transtorno de ansiedade, consideram sendo um transtorno obsessivo um grupo à parte, né, de transtornos obsessivos compulsivos. Mas enfim, eu vou tratar do toque aqui também. Né? Então, o que acontece? A gente vai tratar dos assuntos da ansiedade, vamos falar de alguns transtornos de ansiedade aqui. A gente tem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno que a pessoa tem uma crise abrupta, súbita, que gera palpitação, sudorese, tremor, falta de ar, dor no peito, náuseas, dor abdominal, e sensação de morte iminente, sensação que vai perder o controle e vai ficar doido. Tem poucos minutos de crise e é inesperado. E geralmente tem que ter 2 crises para confirmar. Então, como é que a gente diferencia? O paciente com síndrome do pânico é aquele paciente que chega contigo no consultório, tá tremendo, tá agitado, doutor, acho que eu tive um infarto. Eu tive um infarto, tenho certeza, eu infartei. Eu acho que eu infartei. Aí tu roda o eletrocardiograma, aí tu vê o exame tá normal. Aí tu vê a pressão tá normal. Tá tudo normal. É aquele paciente que traz uma porrada de exame para ti, cheio de eletrocardiograma, e tá tudo normal. Então, é um transtorno meio psiquiátrico. Então, eu acho que grande parte das vezes que o cara vem achando que tá infartando, é síndrome do pânico. Isso é o transtorno do pânico, é a síndrome do pânico, né? Esse quadro abrupto, que a pessoa fica agitada, fica agoniada, aflita. Isso existe muito e a gente tem a síndrome. É diferente de outros transtornos, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente a gente está falando do transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma ansiedade excessiva, por geralmente 6 meses,
que gera uma dificuldade para... Isso é o transtorno de ansiedade generalizada, que gera uma dificuldade para relaxar. Então, se cansa, é uma pessoa que se cansa com facilidade, tem dificuldade para se concentrar, tem irritabilidade, tensão muscular, uma agitação, dificuldade para dormir. Como é que eu diferencio ela da crise do pânico? A crise do pânico é o cara que tá de um jeito e ele tem uma crise, ele fica agitado, fica eufórico, passa mal, parece que vai morrer. A transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem crise e fica numa constante. Ele fica um bom tempo assim. Ele gera o que a gente chama de platô. Ele fica um tempo assim com esse transtorno, com esse cansaço, dificuldade para relaxar, irritabilidade, tensão. É o que a gente chama, quando a gente fala, eu tenho ansiedade, geralmente é um transtorno de ansiedade generalizada. Né? É diferente da crise do pânico, certo? A gente tem também outra, que é a agorafobia. Agorafobia basicamente é quando a pessoa que tem agora, né? Agora, em grego, né? Significa praça. Né? Então é aquela pessoa que tem. E fobia é medo. Então, medo de praça? Não necessariamente. É porque praça é um local aberto e geralmente tinha muita gente. Então, agorafobia é um medo com locais abertos ou com muita gente. Então a pessoa sai, sei lá, no metrô e fica com medo, palpitação, às vezes até desmaia. Tem gente até que não sai de casa por causa disso. Né? Tem outro quadro que é a fobia social, né? Que é aquela pessoa que tem por exemplo, aqueles garotos que têm medo de falar em público, fica agoniado, fica eufórico, até pode até chegar em desmaio porque tem esse medo intenso em aspectos que exigem essa habilidade social. Então isso é o que a gente chama de fobia social, né? E a gente tem o TOC, que eu quis tratar aqui também. O TOC, alguns incluem como sendo um transtorno de ansiedade, é o transtorno obsessivo compulsivo. Dissecando a palavra obsessão. O que é obsessão? Obsessão faz referência aos pensamentos do TOC. Então, o TOC, a pessoa tem um pensamento na cabeça dela fixo, que não necessariamente ele acredita dentro da cabeça, que fica martelando a cabeça dele. Aí tu me pergunta, mas qual é a diferença do TOC? Qual a diferença do TOC pro delírio que tu falaste? Não é uma ideia fixa que fica? Pois é. O TOC não necessariamente é uma coisa que o cara acredita naquilo, é uma coisa que fica martelando a cabeça dele. Certo? Um pensamento que fica martelando a cabeça dele. E qual é a diferença para alucinação? Não é uma voz que fala, não. Aí a gente pergunta para o paciente, essa voz está dentro da sua cabeça? É de dentro da cabeça? Esse pensamento vem de dentro da cabeça? Aí diz, não, doutor, eu escuto essa voz. Aí a gente já pensa que é uma alucinação. Então, obsessão é algo que fixo na cabeça dela, que ele não necessariamente acredita, mas que fica voltando na cabeça dela. E a gente tem a compulsão, que seriam as ações que alguns chamam de, né? Que é o cara ficar mexendo o braço, sei lá, eu tenho que organizar minhas roupas de determinado, ou sei lá, se eu não tocar, toda vez que uma visita entrar na minha casa, Roberto Carlos, a visita vai morrer depois que ela sair de casa, vai ser atropelada. Tipo, mas ideias meio absurdas, assim. Mas compulsões mesmo. Aí a gente gera um toque. A compulsão é o que a galera já pensa em toque, né? De organização e tal, ser meio doente com isso, por assim dizer. E o transtorno obsessivo compulsivo teve santos que já tiveram. E aqui entra um ponto muito importante, que são os escrúpulos. Muitas vezes o escrúpulo é um transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente não sabe disso, mas muitas vezes o escrúpulo é um transtorno obsessivo. Por exemplo, posso citar aqui o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, forte crise de escrúpulo, provavelmente ele tinha transtorno obsessivo compulsivo. Então, Santo Inácio de Loyola achava que toda vez que ele pisava no chão tinha desenhos de cruz, né? Toda vez que ele pisava nesse desenho de cruz, ele estava cometendo pecado mortal. Ele pensava isso na cabeça dele. Então, não tem nada a ver, sabe? É uma ideia criada na cabeça dele. E muitas vezes o que acontece? A pessoa tem uma obsessão na cabeça dela. Por exemplo, a pessoa não tem nenhuma vontade de cometer pecados contra o sexto mandamento, ou de cometer até pecados contra a natureza. Ele não tem isso. Ele não tem essa questão na cabeça dele. Ele não tem isso. O corpo dele não quer isso. Mas a mente dele martela com esses pensamentos que ele quer cometer, que ele quer fazer esses atos, esses pecados horríveis, abomináveis. Isso fica na cabeça dele. E a pessoa, com escrúpulo, tenta resistir a isso e acaba fazendo gestos, coisas que ela acha que isso vai acabar resolvendo. Então, por exemplo, para mostrar que eu estou resistindo, eu vou começar a me contorcer, eu vou gritar, eu vou falar alto. Pode ser que ela ache isso. Não, tá vindo na minha cabeça isso. E aí a pessoa acaba achando que consentiu, mas evidentemente muitas vezes ela não consente porque ela não quer aquilo, é um pensamento que ela não quer, ela não aceita esse pensamento. Ela acha que ela consentiu, né? Ela realmente acha que consentiu, e aí se sente um monstro. Aí vai confessar isso falando, não, eu cometi esse pecado porque eu sou uma pessoa horrível, eu cometi pecados contra o sexto mandamento, contra a natureza. Por quê? Porque é uma ideia obsessiva na cabeça dela. Mas aquilo não é ela. Inclusive, um padre já me falou disso, né?
que acontece, vezes, de você ter tanto medo de, por exemplo, pensar em uma coisa, que isso acaba vindo na sua cabeça e você acha que fez e imagina que fez, né? Esse tipo de coisa. Justamente isso. Exatamente. Então, inclusive, pessoas com escrúpulo, que tinham esse transtorno obsessivo compulsivo, tinham tanto medo de ter pensamentos de blasfêmia, pensamentos sacrílegos, que tinham esses pensamentos por causa disso. E achavam que estavam cometendo pecado de blasfêmia, de sacrilégio. Ah, nossa, é um pecado mortal, eu vou morrer por causa disso. Geralmente tem. Isso pode ser coisa do demônio? Sim. Pode ser coisa do demônio. Pode ser o demônio que está fazendo isso. Ah, pode ser coisa também, Deus pode estar enviando isso também, não é possível. Mas pode ser um transtorno psiquiátrico que você está passando. Então, é possível que seja isso também. E aí pode ser que você precise de um médico, um tratamento medicamentoso, um tratamento, um acompanhamento. Pode ser que você precise. Realmente pode ser que você precise. Então, você não tá doido, sacou? Você não está ficando doido, tá bom? Você está sofrendo por uma doença, que é uma coisa que dá para tratar. Então, os santos já tratavam sobre isso. Inclusive, muitos padres recomendam para a questão de escrúpulo, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar o escrúpulo, ignorar essa obsessão, esse pensamento obsessivo. Ignorar essa obsessão. Se você é um católico bem formado, bem fiel à prática das virtudes, que um padre e tem um bom diretor que fala para você que você é desse tipo, o recomendado é você ignorar esses pensamentos. E aí é muito bom ter um bom diretor espiritual. Foi assim que Santo Inácio várias coisas para curar do escrúpulo, várias, até que ele conheceu um diretor espiritual bom e obedeceu ele à risca. O diretor dizia, agora você vai ter que comungar e eu estou te obrigando a... Ele obedecia. E aí passou o escrúpulo dele, quando ele conheceu um bom diretor. Então, é uma boa saída, né? Tentar encontrar um bom diretor espiritual. Para aqueles que ainda não têm um diretor espiritual e tal, que estão em procura de um, eu recomendo um livro, que é o Tratado dos Escrúpulos. Acho que tem naquele site Católicos de Ribeirão Preto, né? Que eu acho que é de Festa da Fraternidade de São Pio X. Tem online esse livro. Tratado dos Escrúpulos. Pesquisam esse livro. Muito bom esse livro. Para pessoas que têm escrúpulo, é excelente, tá bom? Mas às vezes pode ser que a pessoa precise de medicação, né? Às vezes, pro toque, pode ser que precise de medicação, né? Bom, isso que a gente fala de ansiedade, e aí quais são os tratamentos para ansiedade? Entra a mesma coisa da depressão. Mesma coisa, então atividade física, ficar se alimentar de 3 horas. Então, perceba, são coisas da tua rotina, coisa que tu tem que mudar na tua rotina, certo? Isso vai te ajudar a melhorar. Realmente vai te ajudar a melhorar. Quando tu pratica essas atividades. Quando não, às vezes a gente tem que recorrer ao tratamento médico. Mas, nesse caso, não pode ser que precise, né? Então tá. Aí a gente também tem outro transtorno que eu queria falar aqui, que é a síndrome de burnout. Burnout é o seguinte, é uma estase, como melhor falando, uma fadiga, um cansaço, uma sensação de fraqueza, uma sensação de fraco cheio, falando assim, que é relacionada ao trabalho. Então, um trabalho abusivo, um trabalho que tem um chefe ruim, um trabalho... Muitas vezes isso é confundido com quadros de depressão e com quadros de ansiedade, mas existem esses quadros de burnout. Então perceba que o espectro da ansiedade, ele é enorme. É um espectro enorme, certo? Então a gente tem um espectro enorme de ansiedade, um espectro enorme de depressão. E que mostra que tem várias doenças possíveis que podem acometer a pessoa. Aí entra a importância da pessoa, se está com alguns desses transtornos, ir atrás não só de um bom padre, porque precisa sim de um bom padre, um bom diretor espiritual, que entenda sobre as doenças, essas doenças da alma, como isso pode acabar interferindo, mas também de um psiquiatra ou de um psicólogo católico, evidentemente. Então, é importante procurar, é importante ter esse profissional. Então, bom, a gente falou sobre essas doenças, então agora, concluindo aqui já, é importante falar que se você tem esse transtorno, você tem que procurar tratamento. Você tem que procurar ajuda. Você não é uma pessoa fraca por ter esse transtorno. Você não é uma pessoa insignificante. Eu já atendi pacientes que não tratavam esses transtornos porque a família ficava dizendo que isso era uma demonstração de fraqueza. Que a pessoa era fraca, que a pessoa era frágil, que ela não conseguia suportar os problemas da vida e que por causa disso ela tinha esses transtornos. Isso não é verdade. Você não tem que pensar assim. Não é errado você ter esses problemas. Não é errado procurar ajuda. Não é errado você ir atrás de um médico. Pense que você, com esses transtornos, atrapalha a sua vida de santidade. Uma pessoa que sofre de escrúpulos constantes tem muita dificuldade de alcançar a santidade. Uma pessoa que tem uma depressão também tem dificuldade de alcançar a santidade. E buscar a santidade é o nosso principal fim dessa vida. Você tem que procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda, certo? É necessário procurar
ajuda. Então, eu incentivo vivamente que procurem psicólogos, psiquiatras, tomistas, e, acima de tudo, um bom padre para ser seu diretor espiritual, certo? Evidentemente, eu recomendo padres tradicionais, porque geralmente os padres tradicionais têm a leitura de São Tomás, têm a leitura da psicologia tomista, tem essa leitura. Então, é muito importante esse tipo de coisa. Bom, é isso que eu queria falar aqui. Guilherme, tem mais alguma coisa que você... Não, é só agradecer aí, né? Muito interessante a exposição. E que é muito, como nós já falamos, né? Quando nós paramos para pensar na sociedade moderna, né? No mundo moderno, que é um mundo absolutamente que as pessoas se formaram, né? Desde cedo, de forma niilista, de forma sem Deus, né? De forma sem religião católica. Como isso acaba deixando as pessoas vulneráveis, né? E embora haja essa questão do exagero de achar que tudo você vai rezar e vai passar, nós sabemos também que a oração não pode andar separado na nossa vida em relação a nada, né? A gente sempre tem que estar rezando e tudo mais. E se fôssemos assim, né? Aposto que o ouvinte pode se identificar. Se nós desde cedo tivéssemos esses bons hábitos, né? Que são hábitos que a ciência comprova que previne a depressão, sem dúvida hoje a situação seria muito diferente, né? E, inclusive, Com certeza. futuramente nós tratarmos aqui mais sobre a questão da psicologia tomista, né? E também do freudismo mais, né? Porque você fala de psiquiatria, muita gente deve pensar, né? Ou pode pensar que psiquiatria e psicanálise são a mesma coisa, né? Quando não é, né? Bem... Sim, não, é muito diferente. Não, a gente pode sim tratar sobre esses temas, eu acho muito importante tratar sobre eles, aí a gente marca, se os ouvintes quiserem também, que a gente aborde freudismo, essas coisas a gente pode abordar. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Dedé. Até a próxima e salve Maria. Salve Maria.